Está vendo o líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra, falando sobre a PEC dos precatórios. Vamos ouvir. A natureza permanente do programa Auxílio Brasil, inclusive com o valor que está definido na proposta da Câmara como um valor transitório de R$ 400 e que nós estamos apresentando uma proposta para que o programa possa ter essa natureza permanente. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é no sentido da vinculação de todo o espaço fiscal a ser aberto a despesas pré-determinadas, que essa foi uma manifestação de muitos senadores, no sentido de que o espaço fiscal esteja vinculado ao Auxílio Brasil, em primeiro lugar, e vinculado às despesas que estão relacionadas ao valor do salário mínimo, que são as despesas previdenciárias, os benefícios de prestação continuada, os mínimos constitucionais para saúde e educação, as transferências para os demais poderes, como o Poder Judiciário, Ministério Público Federal, Defensoria Pública, entre outras despesas, incluindo a despesa para financiar o programa de desoneração das folhas dos 17 setores. Então, tem uma demanda que é vincular o uso do espaço fiscal que será aberto. Esse seria o segundo item. O terceiro item é em relação a uma proposta de auditoria dos precatórios. É importante que se diga que não se quer questionar decisões judiciais. O que se quer é fazer uma avaliação sobre a gestão dos precatórios. A proposta é a criação de uma comissão mista do Congresso Nacional, Câmara e Senado, em cooperação com o CNJ, para que num prazo de 12 meses após a promulgação da PEC, a gente possa ter contribuições para melhor organizar e administrar a despesa com precatório. Essa despesa, ela tem crescido muito nos últimos anos. Quando da instituição do teto do gasto público, em 2017, esta despesa, que era de 18, 19 bilhões, ela, este ano, já alcança 56 bilhões. No próximo ano, 89 bilhões. E tem projeções para o ano de 2023 de 130 bilhões. Ou seja, as despesas com precatórios alcançam quase 1% do PIB brasileiro. Então, é preciso que haja um aprofundamento sobre a natureza dessas despesas, a forma da sua constituição e também a melhor gestão sobre a despesa de precatório. Então, essas são os três pontos. O quarto ponto é em relação à preocupação de como serão utilizados os recursos provenientes dos precatórios de Fundef, cujos credores são estados e municípios brasileiros. Na realidade, são recursos transitórios, eventuais, não são receitas permanentes, mas é importante que esses recursos também possam beneficiar os professores. Só que não se pode querer imaginar que essa receita possa financiar aumentos salariais sem cobertura de receita permanente. Por isso que a proposta é garantir o acesso aos professores dos recursos extraordinários dos precatórios do Fundef, mas definindo o seu pagamento através de abono salarial e não de reajuste salarial. Isso é importante para manter o equilíbrio das contas das previdências estaduais e municipais. O quinto ponto é em relação ao compromisso de desembolso do pagamento do Fundef. Na realidade, pela legislação presente, inclusive com a proposta que veio da Câmara, o Fundef será pago em 3 parcelas anuais, 40%, 30% e 30%. Mas não se definiu
o fluxo de desembolso durante cada ano. Existe, portanto, uma certa insegurança por parte dos governadores que essa decisão do pagamento dos precatórios possa se dar de forma discricionária, ou seja, que o governo federal opte por pagar os precatórios apenas ao final do ano de 22. Então, se quer uma programação que seja proporcional ao transcorrer do ano próximo. Então, estamos enfrentando também essa questão. E, por último, a sexta inovação, que é muito mais uma questão redacional, nós estamos tratando como ajuste redacional em relação à utilização de precatórios e direitos creditórios de terceiros, que não ficou claro na redação que veio da Câmara. Então, são essas 6 alterações. Quero dizer que, ao longo do dia, recebi outras sugestões de outros senadores. Nós estamos em diálogo permanente com as lideranças e com os senadores, tenho me colocado à disposição e, dentro da análise que o governo está fazendo, podendo atender novas demandas, nós assim faremos, porque queremos construir um texto o mais amplo possível. Mas é evidente que o governo tem também as suas limitações para avançar. O governo não quer discutir a questão do subteto para os precatórios e o governo também entende que é fundamental fazer a sincronização das despesas obrigatórias que se dá em dezembro com a correção do teto do gasto público que se dá em junho. A proposta, portanto, é fazer todas as correções no mês de dezembro. Portanto, estamos acreditando de que temos encontrado compreensão entre os senadores e amanhã à tarde, às 15 horas, estarei reunido com a bancada do PSD, após a leitura do meu relatório na CCJ, para poder aprofundar ainda mais esse debate. Hoje estive reunido com o senador Eduardo Braga, que foi o autor da sugestão para transformar o programa num programa permanente. Portanto, acho que nós estamos criando um ambiente positivo para deliberar essa importante matéria. Senador, o senhor citou algumas alterações que vão mexer no mérito da matéria. Como é que fica a questão da promulgação? Vai manter aquela possibilidade, aquela postura inicial? Vai voltar tudo para a Câmara? Isso tudo será fruto de como se der a aprovação da matéria. Primeiro, estamos tratando do mérito. A pergunta que é feita é como se dará a tramitação. Se nós poderemos, eventualmente, promulgar a parte comum, porque tem parte comum entre Câmara e Senado. Vou dar um exemplo, né? O parcelamento das dívidas previdenciárias dos municípios. Isso é um ponto comum na Câmara, é um ponto comum no Senado, eventualmente, para se dar agilidade, até para que os municípios possam ter acesso a recursos, celebrar convênios, é uma parte que pode ser promulgada à parte para poder dar velocidade, porque não existe questionamento. Mas não existe ainda uma avaliação se será assim ou se poderá incluir toda a matéria num único conjunto, encaminhar à Câmara para que a Câmara possa rapidamente deliberar. Portanto, não é um juízo que estamos fazendo agora. Primeiro, temos que avançar no texto que possa angariar o apoio necessário para que a PEC possa ser aprovada com o quórum constitucional exigido. E nessa emenda que vai tornar o auxílio permanente, vai ter indicação de qual vai ser a fonte de recurso para tornar esse programa social permanente? Vai estar escrito o valor? O que vocês estão discutindo em relação a isso? Porque ontem o secretário do Tesouro disse, para o ano que vem está garantido, porque a gente tem um espaço fiscal, mas depois não temos, a gente precisa de uma receita permanente. Qual vai ser essa receita? A receita será identificada ao longo do próximo ano, mas existem interpretações de que o espaço fiscal que está sendo aberto agora, ele vai perdurar para os anos seguintes, porque você está abrindo um espaço fiscal que você está retirando despesas e colocando outras, inclusive vinculando com a despesa do Auxílio Brasil. Então, em tese,
essa despesa está assegurada também para os exercícios seguintes. O que se deve observar é que o governo quer, sim, cumprir com toda a legislação aplicável. No caso específico, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que ela exige, sim, que para cada despesa nova ou aumento de despesa, você indique uma fonte de financiamento. No caso específico desse exato momento, como nós estamos tratando da natureza permanente do programa através de uma emenda constitucional e não através de uma legislação infraconstitucional, nem por lei, nem por medida provisória, a interpretação é que, por emenda constitucional, estaria suprida essa exigência na partida do programa para você financiar o Auxílio Brasil. Agora, se as avaliações no transcorrer do próximo ano indicar a necessidade para que, para os exercícios seguintes, você tenha que ter uma fonte específica para isso, quem sabe se pode voltar o debate sobre a questão da tributação de dividendos, lucros e dividendos, que não encontra ainda o ambiente adequado para prosperar aqui no Senado neste ano. O governo tem feito sugestões para alterar o texto, para alcançar um acordo? Não, veja bem, desde o início eu falei isso e a pergunta é boa nesse sentido. A última PEC discutida e votada aqui no Senado Federal, o governo alcançou 52 votos. A gente sempre trabalha com a expectativa de, nesta PEC, a gente poder ter entre 51 e 53 votos. É evidente que essa é uma maioria mínima, próxima ao mínimo exigido, que é 49. Por isso, a nossa disposição de continuar dialogando, mesmo com a leitura do relatório, que nós estamos entendendo que esses 6 pontos já endereçam muitas das preocupações colocadas, mesmo com a leitura do relatório, estaremos sim abertos para sugestões, para eventuais ajustes, no sentido de que no dia 30, na terça-feira da semana próxima, a gente, quem sabe, possa ter um apoio ainda maior. Isso está sendo discutido, o presidente Arthur Lira está sendo informado de todas as movimentações que estamos fazendo aqui no Senado. Estamos também tendo o cuidado de manter informado o relator na Câmara dos Deputados, o deputado Hugo Mota, para que, tão logo o Senado delibere, que a Câmara possa ter a possibilidade de rapidamente também redeliberar essa matéria e ainda em tempo hábil para que o Auxílio Brasil, e esse é o desejo comum de todos os senadores, de todos os deputados, que o Auxílio Brasil possa ser pago antes do Natal para 17 milhões de famílias brasileiras que são as mais pobres do Brasil e que estão esperando essa ajuda. Considerando o tempo muito curto, é possível que o pagamento do Auxílio Brasil em dezembro não seja seguido no calendário do próprio Auxílio Brasil, que era do Bolsa Família? Vai conseguir pagar já a partir do dia 16? Olha, nós temos conversado com o ministro João Roma. É evidente que o ideal é que a gente delibere o quanto antes, mas eu acho que a equipe do Ministério da Cidadania, a equipe da Caixa Econômica Federal, tem surpreendido em relação ao atendimento desses cronogramas. Assim foi no auxílio emergencial e assim será no Auxílio Brasil. Obrigada. A possibilidade de se alterar a questão da metodologia do teto de gastos, por quê? Porque o PSD fala que tem uma divisão na bancada relacionada à metodologia, né, de cálculo do teto. O governo pode mexer nessa questão, mas essa questão ela não será mexida independentemente de... Eu me reservo a responder sua pergunta amanhã, depois do encontro que eu vou ter com a bancada do PSD. O que eu posso dizer é que o diálogo tem fluído de forma muito positiva com os senadores do PSD. Líder, quando o senhor falou que se não ficar entendido que o espaço fiscal vai cobrir essa fonte permanente, vocês podem voltar ao debate, e falou da questão dos dividendos, vocês já estão atrelando ao projeto do imposto de renda que está parado, se ele passar, quando ele passar e o que vier de lá, poderia cobrir? Sim, isso? claro. É um candidato natural a ser a fonte para esse programa, é a legislação do imposto de renda. Na realidade, a Câmara deliberou por uma grande maioria
E a gente está trabalhando para deliberar ainda esse ano o imposto de renda. É um compromisso do governo fazer essa matéria avançar. Estamos encontrando resistência, porque o relator, o senador Ângelo Coronel, não se sente seguro de apresentar um texto, porque entende que a Câmara poderá voltar com um texto aprovado lá. Então, nós estamos tentando vencer essas desconfianças para encontrar o clima necessário para deliberar sobre isso. Se não for esse ano, certamente no próximo ano nós teremos tempo, antes das eleições, de poder aprofundar a matéria, e este é um candidato natural a ser a fonte para esse programa. Obrigada. Pessoal, obrigado.